O telescópio espacial James Webb, da NASA, é uma das mais ambiciosas missões espaciais já realizadas, projetado para revolucionar nossa compreensão do universo. Ele foi lançado às 7h20, horário de Brasília, em 25 de dezembro de 2021, a bordo de um foguete Ariane 5, do Porto Espacial Europeu, na Guiana Francesa, América do Sul. Este lançamento marcou um marco significativo na história da astronomia e da exploração espacial. A missão do Webb começou com sucesso graças ao foguete Ariane 5, que desempenhou um papel crucial ao proporcionar uma trajetória de lançamento altamente precisa. Às 7h47, o telescópio se separou do veículo de lançamento, um momento capturado por uma câmera fixada no estágio superior do foguete. Esse evento foi apenas o início de uma série de manobras e operações cuidadosamente planejadas. Logo após a separação, as câmeras também registraram a implantação do painel solar do Webb, essencial para fornecer energia ao observatório enquanto ele se dirigia para seu destino final, o ponto de Lagrange 2, L2, a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Este ponto é uma região do espaço onde as forças gravitacionais da Terra e do Sol se equilibram, proporcionando um ambiente estável para a observação do cosmos. No centro de operações da missão, localizado no Instituto de Ciência do Telescópio Espacial, membros da equipe monitoravam ansiosamente cada etapa. Eles se preparavam para assumir o controle do Webb, enviando os primeiros comandos ao telescópio. Esses comandos foram fundamentais para iniciar uma série de implantações complexas e críticas que permitiriam ao Webb operar com toda a sua capacidade. A jornada do Webb até o L2 não foi apenas uma travessia espacial, mas um balete tecnológico. Durante a viagem de quase um mês, o telescópio passou por várias fases de implantação. Uma das etapas mais importantes foi a abertura de seu escudo solar, composto por 5 camadas ultrafinas de um material chamado Kapton, revestido com alumínio e silício dopado. Este escudo protege os instrumentos sensíveis do telescópio do calor do Sol, mantendo-os a temperaturas extremamente baixas necessárias para observações infravermelhas precisas. Cada camada do escudo solar foi cuidadosamente tensionada e posicionada, uma operação que envolveu centenas de polias, cabos e motores. O sucesso desta etapa foi crucial, pois qualquer falha poderia comprometer a missão inteira. Felizmente, a implantação ocorreu sem problemas, demonstrando a excelência da engenharia e do planejamento da equipe do Webb. Outra etapa crítica foi a implantação do espelho primário do telescópio. Com um diâmetro de 6,5 metros, este espelho é composto por 18 segmentos hexagonais feitos de berílio e revestidos com uma fina camada de ouro, otimizada para refletir luz infravermelha. Os segmentos foram desdobrados e alinhados com precisão milimétrica através de atuadores que ajustam a posição e a curvatura de cada segmento. Este processo de alinhamento durou vários meses e foi essencial para garantir a qualidade das imagens capturadas pelo Webb. Além das implantações mecânicas, a equipe também realizou uma série de calibrações dos instrumentos científicos do Webb. O telescópio está equipado com 4 instrumentos principais: a Near Infrared Camera, NIRCam, o Near Infrared Spectrograph, NIRSPEC, o Mid Infrared Instrument, MIRI, e o Fine Guidance Sensor, Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph, FGS-NIRIS. Cada um desses instrumentos passou por rigorosos testes e ajustes para garantir que operem de acordo com as especificações. O NIRCam, por exemplo, é responsável por capturar imagens de alta resolução no infravermelho próximo, permitindo a observação de estrelas e galáxias distantes. Já o NIRSPEC pode realizar espectroscopia, separando a luz em seus diferentes comprimentos de onda para analisar a composição química dos objetos celestes. O MIRI, que opera no infravermelho médio, permite a observação de regiões do espaço cobertas por poeira, enquanto o FGS, o MEIRI, que opera no infravermelho médio, permite a observação de regiões do espaço cobertas por poeira, enquanto o FGS-NIRIS auxilia na estabilização do telescópio e na realização de estudos de exoplanetas.
Com todos os sistemas operacionais e calibrados, o James Webb começou a coletar dados científicos, oferecendo uma visão sem precedentes do universo. As primeiras imagens divulgadas ao público revelaram detalhes surpreendentes de nebulosas, galáxias e outros objetos celestes, proporcionando novos insights sobre a formação e evolução do cosmos. A missão do telescópio espacial James Webb promete transformar nossa compreensão do universo, ajudando a responder perguntas fundamentais sobre a origem das estrelas e galáxias, a formação de sistemas planetários e a possibilidade de vida em outros mundos. Seu lançamento bem-sucedido e as operações subsequentes representam um triunfo da engenharia e da colaboração internacional, marcando uma nova era na exploração espacial. Um passeio pelo ARP 142. Descubra os segredos do universo com imagens e histórias que vão além do comum. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as últimas revelações cósmicas. Este é ARP 142, também carinhosamente conhecido como o Pinguim e o Ovo. Nesta imagem impressionante, testemunhamos duas galáxias em interação, NGC 2936 e NGC 2937. O apelido vem da notável semelhança dessas galáxias com esses objetos. ARP 142 está localizado a 326 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Hidra, cerca de 130 vezes mais longe do que Andrômeda, nossa vizinha galáctica mais próxima. Enquanto a Via Láctea e Andrômeda estão separadas por cerca de 2,5 milhões de anos-luz, o Pinguim e o Ovo estão a cerca de 100 mil anos-luz de distância, relativamente perto em termos astronômicos. O Pinguim é um pouco maior que a Via Láctea e o Ovo é muito mais compacto. Nos próximos centenas de milhões de anos, essas galáxias irão se fundir em uma única entidade, criando um evento cósmico dramático, ainda que muito gradual. Esta imagem destaca vividamente a interação entre as duas galáxias. A galáxia Pinguim, originalmente uma espiral como a Via Láctea, tornou-se significativamente mais distorcida do que o Ovo, uma galáxia elíptica, devido ao encontro cósmico. Comparado a imagens anteriores, como esta do telescópio espacial Hubble, esta nova visão do telescópio espacial Webb oferece uma perspectiva diferente. Nesta imagem, vemos uma névoa azul ao redor do Pinguim. A névoa é resultado da mistura das duas galáxias. A cauda do Pinguim está cheia de uma mistura impressionante de galáxias de fundo distantes, gás, poeira e o brilho de estrelas recém-formadas. O bico é uma região rica em gás e poeira. Como uma interação entre galáxias espirais e elípticas, NGC 2936 se destaca por suas regiões ativas de formação de estrelas. O bico do Pinguim é a área de maior explosão estelar. Esta imagem destaca o papel importante que as fusões desempenham na evolução das galáxias ao longo do tempo. Antes de sua interação, a galáxia Pinguim tinha uma forma espiral. Nesta imagem, ainda podemos ver essa forma original no olho do Pinguim, que era a protuberância ou centro da galáxia espiral. O Ovo é uma galáxia elíptica cheia de estrelas envelhecidas. Esta galáxia permanece menos distorcida que o Pinguim, devido à sua estrutura compacta e menores quantidades de gás e poeira. Embora esta imagem se concentre em duas galáxias distintas, uma terceira galáxia tenta roubar a cena. No canto superior direito, podemos ver a galáxia espiral, catalogada como PGC 12B3C7172. Essa galáxia era quase invisível, apenas na imagem de infravermelho médio, mas se destaca claramente na imagem composta. Embora a galáxia apareça proeminentemente aqui, ela não faz parte de ARP 142. Esta galáxia de primeiro plano está muito mais próxima de nós.
As maiores estrelas perto da galáxia também estão mais próximas do que parecem. Estas estrelas são intrusas locais, estrelas da nossa própria galáxia, que por acaso estão na mesma linha de visão. Essas estrelas intrusas estão a apenas milhares de anos-luz de distância, enquanto a galáxia está a cerca de 230 milhões de anos-luz de distância. Esses objetos oferecem uma perspectiva fascinante sobre a vastidão do espaço. Outra característica notável são as diferenças de cor entre as vistas de infravermelho próximo e infravermelho médio. As diferentes cores se devem à maneira como diferentes combinações de distância e poeira aparecem em diferentes comprimentos de onda de luz. Observe que, se um ponto tiver picos de difração, podemos identificá-lo como uma estrela e não como uma galáxia. Existem mais maravilhas presentes do que podemos ver. Muitas regiões nesta imagem provavelmente contêm estrelas e exoplanetas em formação, embora estejam longe demais para serem vistos diretamente. Este fenômeno, comum em todas as galáxias, é especialmente fascinante aqui porque a fusão criou novas áreas para a formação de estrelas e planetas. À medida que o Webb continua suas observações, podemos esperar mais descobertas inovadoras e uma compreensão mais profunda do nosso universo. Por que o espaço é escuro? Hoje vamos explorar um tema fascinante e repleto de mistérios. Por que o espaço é escuro? Apesar de termos um céu noturno repleto de estrelas brilhantes, o espaço em si é predominantemente escuro. Vamos investigar as razões científicas por trás desse fenômeno e discutir o que aconteceria se o espaço fosse tão claro quanto o dia. A natureza da escuridão no espaço. O espaço, que chamamos de vácuo, é vasto e praticamente desprovido de partículas. Isso significa que não há um meio para a luz se espalhar. Na Terra, a luz solar é dispersa pelas moléculas de ar na nossa atmosfera, criando a luminosidade que experimentamos durante o dia. No espaço, no entanto, essa atmosfera está ausente. O paradoxo de Olbers. Uma das explicações clássicas para a escuridão do espaço é o paradoxo de Olbers. Este paradoxo, proposto pelo astrônomo alemão Heinrich Wilhelm Olbers em 1823, questiona por que o céu noturno é escuro se há um número quase infinito de estrelas no universo. A lógica sugere que, se o universo fosse infinito e eterno, o céu noturno deveria ser tão brilhante quanto a superfície de uma estrela, pois haveria luz de estrelas em todas as direções. Expansão do universo e a luz das estrelas. A solução para o paradoxo de Olbers envolve vários fatores, incluindo a expansão do universo e o tempo finito desde o Big Bang. O universo está em constante expansão, o que significa que a luz de muitas estrelas ainda não teve tempo de nos alcançar. Além disso, a luz de estrelas distantes é esticada pelo efeito Doppler, conhecido como redshift, tornando-a invisível ao olho humano. A atmosfera terrestre e a luz. Na Terra, a luz do Sol é espalhada em todas as direções pelas moléculas na atmosfera através de um processo chamado dispersão de Rayleigh. Isso faz com que o céu pareça azul durante o dia. No espaço, onde não há atmosfera, não ocorre essa dispersão, resultando em um ambiente escuro. Mesmo na presença de estrelas que emitem luz, essa luz viaja em linhas retas sem se espalhar, criando o fundo escuro que observamos. A presença de poeira e gases no espaço. Embora o espaço seja amplamente vazio, ele contém pequenas quantidades de poeira e gás. Em regiões onde essa matéria está presente em maior concentração, pode ocorrer a reflexão da luz estelar, criando nebulosas brilhantes. No entanto, essas regiões são minúsculas em comparação com a vastidão do espaço, contribuindo pouco para a iluminação geral. A ilusão de um espaço claro. Se o espaço fosse claro como o dia, as condições seriam drasticamente diferentes. A ausência de um meio para a luz se espalhar no espaço faz com que ele permaneça escuro.
Se imaginarmos um universo onde o espaço fosse iluminado, teríamos que considerar uma alteração fundamental na física. A luz precisaria de um meio para se espalhar, o que não existe no vácuo espacial. A escuridão do espaço é um resultado direto da ausência de um meio dispersante e da expansão contínua do universo. As estrelas, apesar de sua intensa luminosidade, não são suficientes para iluminar o espaço devido às vastas distâncias e à natureza do vácuo. Este fenômeno nos lembra da imensidão e do mistério do universo, incentivando-nos a continuar explorando e descobrindo os segredos do cosmos. Telescópio espacial, Webb, revelando as primeiras galáxias. Como chegamos até aqui? Grandes perguntas sobre quem somos e como chegamos a ser o que somos habitam no mais profundo de nossa natureza. Desenvolvemos tecnologia que nos permite observar a uma distância surpreendente no espaço e também no tempo. A luz se move através do espaço, assim como nós, mas muito mais rápido. Leva tempo para ela chegar a um lugar. Então, ver a luz de estrelas e galáxias distantes é como observar o passado. A luz levou tempo para chegar até nós. No entanto, depois de todos os nossos anos de exploração para obter uma melhor compreensão de nós mesmos e de nossas origens, ainda temos muito a aprender. Nossa história se estende por mais de 13 bilhões de anos, não muito depois de que começou a expansão do tempo e do espaço. Terra, hoje. O Big Bang, galáxia mais distante do Hubble, formação do Sol, 13,8 bilhões de anos, 13,4 bilhões de anos, 5 bilhões de anos. Hoje, em algum momento que desconhecemos, os componentes básicos da vida foram forjados no coração das primeiras estrelas. Mas grande parte do universo primitivo continua sendo um mistério. Existem teorias sobre como a gravidade juntou primeiro as estrelas, os gases e a matéria escura para formar galáxias. Mas nunca foi possível observar esse período. Detectar a luz das primeiras galáxias que se formaram tem sido um desafio, mesmo para os telescópios mais poderosos. À medida que a luz emitida pelas primeiras galáxias viajou através do espaço, esse espaço foi se expandindo, esticando a luz para comprimentos de onda infravermelhos. Os telescópios anteriores detectaram luz infravermelha, mas a luz tênue das primeiras galáxias muito distantes até agora permaneceu fora do seu alcance. O telescópio espacial James Webb está especialmente projetado para detectar as primeiras galáxias. O grande espelho do telescópio espacial Webb e seus instrumentos sensíveis lhe permitirão coletar mais luz infravermelha do que jamais vimos, e isso permitirá que as primeiras galáxias fiquem à vista. Com o Webb, podemos começar a preencher algumas das páginas em branco sobre as origens da história do universo. Quando se formaram as primeiras galáxias? Quão grandes eram? Que tipos de estrelas e elementos continham? A história do universo é a nossa história. E com o Webb, finalmente podemos explorar essas perguntas, assim como descobrir novas que nem sequer imaginamos. Quando olhamos para o espaço, também olhamos para trás no tempo. Os astrônomos podem rastrear a evolução das galáxias observando galáxias a distâncias muito distantes para revelar como eram as galáxias há muito tempo. Este exemplo, usando o campo ultraprofundo do telescópio espacial Hubble, mostra mudanças na aparência de galáxias ao longo de bilhões de anos-luz no espaço e, portanto, ao longo de bilhões de anos no tempo. O telescópio espacial Webb irá melhorar essas observações e estendê-las às primeiras galáxias do universo. Como construir um planeta?
Aqui estamos nós, neste pequeno planeta rochoso coberto de água, orbitando uma estrela amarela de tamanho médio. Somos um dos 8 planetas, todos diferentes uns dos outros. Os que estão próximos ao nosso Sol são pequenos e feitos de rocha. Os que estão mais distantes são enormes e feitos de gás. Orbitando o Sol com eles estão muitos outros objetos menores, cometas, asteroides, muitas luas, anéis planetários, coisas que costumávamos pensar que eram planetas, vastos campos de fragmentos de gelo do tamanho de planetas e pequenos grãos de poeira. Todas essas coisas compõem nosso sistema solar, e por muito tempo pensamos que assim seriam todos os sistemas solares. Mas nos anos 90 começamos a descobrir que isso não era verdade. Astrônomos encontraram planetas gasosos gigantes tão perto de suas estrelas que suas atmosferas evaporam para o espaço. Eles encontraram planetas orbitando sistemas de estrelas duplas. Eles encontraram superterras com 10 vezes a massa de nosso próprio planeta. Por que esses sistemas planetários são tão diferentes? Nosso pequeno sistema solar é um caso único no cosmos? Para descobrir, precisamos saber mais sobre como os planetas se formam, e para fazer isso precisamos do telescópio espacial James Webb da NASA. Para estudar a formação de estrelas e planetas, os astrônomos observam as gigantescas nuvens de gás molecular e poeira, onde novas estrelas ainda estão nascendo hoje. Mas quando direcionamos nossa ferramenta mais poderosa, o telescópio espacial Hubble, para essas nuvens vemos principalmente sombras. Todo esse gás e poeira envolve as estrelas, bloqueando sua luz, mas não toda a luz. A luz visível, o tipo que vemos com nossos olhos, não consegue passar. Mas a luz infravermelha é diferente. Seu comprimento de onda penetra no gás e na poeira. Os instrumentos de detecção de infravermelho do Webb captarão a luz infravermelha conforme ela emerge da nuvem, criando imagens que olham através do gás e da poeira para revelar os objetos brilhantes e quentes dentro dela. Com a ajuda do Webb, seremos capazes de ver tanto as estrelas em formação quanto os discos de detritos ao redor delas que eventualmente se coalescem em planetas, onde detectaremos até mesmo planetas recém-nascidos envoltos dentro desses discos. Normalmente, é um desafio real ver planetas ao redor de outras estrelas. Esta é a melhor imagem que temos de um desses planetas extrasolares capturada pelo telescópio espacial Hubble. Não isso. Isso é a estrela. O planeta está aqui. Na verdade, é mais fácil ver a poeira ao redor dos planetas do que os próprios planetas, já que há tanta poeira espalhada por uma área tão vasta. Essa imagem captura a luz visível da estrela enquanto ela reflete no planeta e na poeira. Mas a visão infravermelha do Webb detectará o brilho inerente desses objetos conforme eles brilham com sua própria luz infravermelha. Na verdade, o Webb observará tanto o gás quanto a poeira em detalhes requintados ao redor dessas estrelas jovens, estudando e classificando chuvas de pequenos seixos enquanto eles seguem os ventos gasosos em direção a uma colisão uns com os outros e eventualmente ao destino planetário. Dê uma olhada nesta animação. No centro está uma bola pesada de gás no processo de se tornar uma estrela semelhante ao Sol. Sua gravidade arrasta o gás e a poeira próximos em direção a ele. Mas porque esse gás também está girando em torno da estrela, seu movimento equilibra o polo do Sol e o mantém em uma órbita estável. Isso também explica por que a Terra não se choca com o Sol. Ao ampliar o disco, vemos pequenas partículas em órbita. Como a estrela atraiu todo esse material para o mesmo espaço, as coisas começam a colidir. Algumas partículas se unem e desenvolvem uma atração gravitacional que coleta mais partículas. Gradualmente, elas formam objetos maiores e maiores, planetas circulando seu próprio novo Sol. Para identificar os materiais ao redor das estrelas que estão se formando em planetas, o Webb usa uma técnica chamada espectroscopia. O Webb captura a luz infravermelha da estrela e a divide em cores. Ao estudar a forma como algumas das cores da luz são bloqueadas e filtradas por esse material, o Webb pode dizer do que a poeira é feita. Na verdade, cada átomo e molécula tem uma assinatura espectroscópica única. O Webb pode até usar a espectroscopia para procurar vapor de água, observando sua presença tanto em discos planetários quanto na atmosfera de planetas existentes. Os astrônomos estão particularmente interessados na água, porque ela é um requisito para a vida como a conhecemos. Eles querem saber quais planetas têm vapor de água e como a água é transportada para os planetas. Ao examinar o nascimento de sistemas solares semelhantes ao nosso, vislumbramos a história antiga de nossa Terra. Mas o Webb fará mais do que nos ajudar a entender como nosso planeta veio a existir.
Os astrônomos agora pensam que a maioria das estrelas da galáxia tem planetas ao seu redor. Não podemos medir ou detectar todos esses planetas, mas ao entender como eles se formam, podemos começar a prever a diversidade de planetas lá fora, incluindo quantas terras podemos esperar encontrar orbitando outras estrelas. Vamos construir uma galáxia. Vivemos em um planeta em um único sistema solar dentro de uma grande galáxia composta por 100 bilhões de estrelas. Um buraco negro supermassivo, equivalente ao peso de alguns milhões de sóis, ancora o centro da nossa galáxia. Nosso universo tem centenas de bilhões de galáxias, cada uma contendo estrelas como o nosso Sol. As galáxias variam em tamanho, desde aquelas com 1000 estrelas até as com 1 trilhão ou mais estrelas. Isso significa que temos muitos lugares para explorar. Edwin Hubble foi um dos primeiros astrônomos a descobrir que nosso universo não está apenas parado, mas está se expandindo. Hubble também agrupou as galáxias de acordo com sua aparência, porque nem todas as galáxias são iguais. Ele descreveu alguns tipos distintos, como galáxias elípticas, que não têm uma forma facilmente definida com estrelas que se movem caoticamente, e galáxias espirais ou em disco, que são planas com braços espirais que se espalham a partir do centro. À medida que Hubble começou a classificar as galáxias, ele rapidamente descobriu que muitas galáxias não se encaixavam perfeitamente em suas categorias. Seria possível que as galáxias mudassem de um tipo para outro ao longo de eras? Mesmo a nossa própria galáxia, a Via Láctea, tem mudado. Existem algumas galáxias menores, como as nuvens de Magalhães, Fornax, Sculptor, Leo e outras que orbitam ao nosso redor. A poderosa gravidade da Via Láctea afeta essas galáxias próximas, fazendo com que sejam despedaçadas ou puxadas para se fundirem com a nossa. Os astrônomos podem dizer se uma estrela invadiu a partir de uma dessas galáxias próximas se ela não tiver certos elementos que são formados por muitas gerações de nascimento e morte de estrelas dentro da própria Via Láctea. Esse processo enriquece o gás e promove as futuras gerações de estrelas, como o nosso próprio Sol. Muitas das estrelas nas galáxias ao redor da nossa não têm os elementos mais pesados em tal abundância por causa de sua história diferente. Assim, podemos dizer quais estrelas se originaram na Via Láctea e quais se juntaram à nossa galáxia mais tarde. A Via Láctea e sua vizinha de tamanho semelhante mais próxima, Andrômeda, ou M31, fazem parte de um grupo local de galáxias. Elas estão bem próximas uma da outra. Apenas cerca de 10 comprimentos de galáxias separam a Via Láctea e Andrômeda. E quando colidirem em 4 bilhões de anos, será espetacular. Podemos simular a colisão das galáxias Via Láctea e Andrômeda e prever que isso deve levar a um grande número de novas estrelas e a um grande caos galáctico. Eventualmente, as duas galáxias se fundirão em uma única galáxia, que se estabilizará em uma galáxia maior chamada Milkdromeda. Mas não se preocupe, as estrelas dentro das galáxias não colidirão. As galáxias são compostas principalmente por espaço vazio, e as estrelas dentro delas estão muito espalhadas. Mas o gás que circunda as estrelas e as forma colidirá de forma espetacular. Muitas galáxias estão no meio de uma colisão hoje. Esses tipos de galáxias são aqueles que não se encaixariam nas categorias de Edwin Hubble, espirais de forma irregular, braços fundindo e distorcendo-se em formas belas e estranhas. O detalhe requintado desses tipos de colisões pode ser estudado sob uma nova luz com o telescópio espacial James Webb da NASA. Veja aquelas galáxias azuis nesta imagem tirada pelo telescópio espacial Hubble. Elas são fábricas de estrelas produzindo estrelas a uma taxa muito mais rápida do que as vermelhas. Webb pode rastrear a produção dos elementos estelares mais pesados de maneiras que nenhum telescópio anterior poderia. Os olhos infravermelhos do Webb podem ver através da poeira nas galáxias para estudar mais claramente a formação de novas estrelas. Embora as estrelas dentro das galáxias estejam espalhadas, as próprias galáxias tendem a se agrupar em nós, onde a gravidade atrai a matéria. As galáxias estão conectadas umas às outras por filamentos semelhantes a teias de gás e matéria escura. As galáxias geralmente se formam onde esses filamentos de matéria escura se cruzam. Essa teia cósmica é a estrutura que suporta a formação de galáxias.
A matéria escura é 5 vezes mais abundante do que a matéria visível no universo. Os astrônomos simularam a teia de aranha da matéria escura, usando a distribuição visível das galáxias hoje. Mas o Webb nos permitirá ver mais longe no passado distante, até galáxias logo após terem nascido. Durante esse período mais antigo, o universo era mais quente e denso, e muito mais estrelas se formaram nas primeiras gerações de galáxias. Já estamos atrasados para a festa. O melhor momento para fazer estrelas foi há cerca de 10 bilhões de anos. Com o Webb, podemos olhar para os primeiros dias das galáxias e estrelas e seguir a trilha de pistas para entender a formação desses elementos pesados: carbono, oxigênio, nitrogênio, silício e outros que tornam a vida possível hoje. O Webb também nos permitirá estudar a colisão das primeiras galáxias e nos dará novas pistas sobre a matéria escura invisível, mas dominante no universo primitivo. E talvez uma daquelas espirais lá fora na distância, há cerca de 10 bilhões de anos, possa ser uma imagem espelhada da nossa própria Via Láctea olhando para nós. Nosso sistema solar é único? Aqui estamos nós, em um pequeno planeta rochoso coberto de água, orbitando uma estrela amarela de tamanho médio. Somos um dos 8 planetas, todos diferentes uns dos outros. Os mais próximos do nosso Sol são pequenos e feitos de rocha. Os mais distantes são enormes e feitos de gás. Orbitando o Sol com eles, existem muitos outros objetos menores. Cometas, asteroides, muitas luas, anéis planetários, coisas que costumávamos pensar que eram planetas, vastos campos de pedaços de gelo do tamanho de planetas e minúsculas partículas de poeira. Todas essas coisas compõem o nosso sistema solar. E por muito tempo pensamos que era assim que todos os sistemas solares seriam, mas nos anos 90 começamos a descobrir que isso não era verdade. Astrônomos encontraram planetas gigantes, gasosos, tão próximos de suas estrelas que suas atmosferas evaporam no espaço. Eles encontraram planetas orbitando sistemas de estrelas duplas. Encontraram superterras com 10 vezes a massa do nosso próprio planeta. Por que esses sistemas planetários são tão diferentes? Nosso pequeno sistema solar é uma raridade cósmica. Para descobrir, precisamos saber mais sobre como os planetas se formam. E para fazer isso, precisamos do telescópio espacial James Webb da NASA. Este vídeo mostra a imagem NIRCam, Near Infrared Camera, do telescópio espacial James Webb do remanescente de supernova Cassiopeia A, CAS-A. Localizada a cerca de 11 mil anos-luz de distância na constelação de Cassiopeia, CAS-A é um dos remanescentes de supernova mais jovens e brilhantes em nossa galáxia, resultado de uma explosão estelar que ocorreu aproximadamente 340 anos atrás. A alta resolução da NIRCam do Webb permite uma análise detalhada dos pequenos nós de gás e poeira que sobraram da explosão, oferecendo uma visão sem precedentes da estrutura e composição desse remanescente. A imagem capturada pela NIRCam revela intricados detalhes dos materiais ejetados pela supernova que se espalharam pelo espaço interestelar a velocidades extremas. Entre os aspectos mais fascinantes observados estão os nós de gás denso, que são pequenas condensações de material que sobrevivem à explosão. Esses nós brilham intensamente no infravermelho, permitindo aos cientistas estudar suas composições e entender melhor os processos físicos que ocorrem após uma supernova. Além dos nós de gás, a NIRCam também detecta ecos de luz espalhados pelo campo de visão. Esses ecos de luz são causados pela luz da explosão original, que foi refletida por camadas de poeira ao redor da supernova. Esses ecos não só ajudam a mapear a estrutura tridimensional do material ejetado, mas também fornecem pistas sobre a história da explosão e a distribuição do material no ambiente circundante. As observações detalhadas de CAS-A, proporcionadas pelo telescópio James Webb, são cruciais para os astrônomos que buscam compreender a dinâmica das supernovas e o papel dessas explosões na formação e evolução das galáxias. As supernovas, como a que originou o CAS-A,
São eventos cataclísmicos que disseminam elementos pesados pelo espaço, contribuindo para o enriquecimento químico das galáxias e fornecendo material essencial para a formação de novas estrelas e planetas. A capacidade do Webb de observar em comprimentos de onda infravermelhos oferece uma nova janela para explorar esses fenômenos, revelando detalhes que são invisíveis em outras faixas do espectro eletromagnético. O estudo contínuo de Cas-A e outros remanescentes de supernova não apenas nos ajuda a entender melhor o ciclo de vida das estrelas, mas também nos dá insights sobre a história e a evolução do próprio universo. Esta visualização explora a nebulosa de Órion usando luz visível e infravermelha. A sequência começa com uma visão de campo amplo do céu, mostrando o plano da Via Láctea, e em seguida reduz o zoom até a escala da nebulosa de Órion. A observação da luz visível do telescópio espacial Hubble e a observação da luz infravermelha do telescópio espacial Spitzer são comparadas primeiro em imagens bidimensionais e depois em modelos tridimensionais. À medida que a câmera voa para a região de formação de estrelas, a sequência se cruza entre as vistas visível e infravermelha. A nebulosa de Órion é uma das regiões mais estudadas do céu, visível tanto a olho nu quanto através de telescópios, e está localizada na constelação de Órion, a aproximadamente 1.344 anos-luz da Terra. Esta nebulosa é uma vasta nuvem de gás e poeira, onde novas estrelas estão se formando. Em luz visível, a nebulosa de Órion revela um espetáculo impressionante de cores e formas. Através de telescópios ópticos, podemos observar uma mistura de tons rosados e avermelhados, que são causados pela ionização do hidrogênio devido à intensa radiação ultravioleta emitida pelas estrelas jovens e massivas no seu interior. Essas estrelas, muitas vezes agrupadas no chamado aglomerado trapézio, iluminam a nebulosa e criam sombras e estruturas que delineiam a complexidade da nuvem de gás. Entretanto, quando observamos a nebulosa de Órion em luz infravermelha, uma nova dimensão se revela. A luz infravermelha consegue penetrar as densas nuvens de poeira que bloqueiam a visão em luz visível. Compare a imagem de luz infravermelha média do telescópio espacial James Webb dos pilares da criação com a imagem de luz infravermelha próxima neste curto vídeo. Milhares de estrelas se formaram nesta região, mas a poeira interestelar oculta muitas delas na luz infravermelha média, fazendo-as parecer ausentes. A imagem de luz infravermelha próxima revela que elas ainda estão lá. A luz infravermelha média destaca a poeira, mostrando que os pilares estão repletos de poeira e gás. Muitas estrelas não aparecem nessa faixa, pois não são suficientemente empoeiradas. Em vez disso, ela revela estrelas jovens com suas capas empoeiradas, vistas como orbes carmesim nas franjas dos pilares. Estrelas azuis, pontilhando a cena, estão envelhecendo e já perderam suas camadas de gás e poeira. A vasta paisagem inclui uma estrela vermelha brilhante e sua cobertura empoeirada, maior que todo o nosso sistema solar. O brilho visível do gás quente nesta região de formação estelar apenas destaca as áreas onde as estrelas nasceram e emergiram de suas nuvens de poeira. A visão infravermelha nos permite ver colunas de poeira esculpidas pela luz das estrelas jovens, que contêm aglomerados embutidos de estrelas bebês que estão prestes a nascer. Os pilares da criação ficam dentro de uma grande região de gás e poeira, sendo empurrados de dentro para fora por poderosos ventos estelares. Os ventos sopram de volta às bordas da nuvem, criando regiões densas que depois colapsam sob sua própria gravidade para formar estrelas. Os dedos característicos dos pilares são alguns dos gases mais densos desta região, pendurados contra os ventos fortes. Na visão da luz visível, tomada por um telescópio terrestre, eles estão inteiramente na sombra. A vista visível mostra a iluminação do interior do gás e da poeira. Imagens infravermelhas, tiradas pelo telescópio espacial Spitzer da NASA e pelo Observatório Espacial Herschel da Agência Espacial Europeia,
revelam as enormes paredes de cavernas esculpidas que o Webb verá em alta definição. O XMM Newton da ESA mostra as estrelas massivas fazendo a escultura, despejando ventos quentes e ionizantes que empurram o gás e a poeira. Este vídeo com zoom mostra a localização relativa da NGC 346 no céu. Começa com uma foto terrestre do falecido astrofotógrafo Akira Fujii. À medida que amplia porções menores do céu, desaparece numa imagem do telescópio vista do Observatório Europeu do Sul, ESO, seguido pelo Observatório de La Silla do ESO. Ele termina cruzando em uma imagem de NGC 346 do MIRI, Mid-Infrared Instrument, no telescópio espacial James Webb da NASA. Este vídeo compara imagens da região de formação estelar NGC 346, tiradas na luz visível com o instrumento ACS do telescópio espacial Hubble, infravermelho próximo com o instrumento NIRCam do telescópio espacial James Webb e infravermelho médio com o instrumento MIRI do Webb. A imagem de luz visível do Hubble está repleta de milhares de estrelas, bem como cortinas de hidrogênio e gás oxigênio coloridas de azul. Na imagem do infravermelho próximo de Webb, o rosa representa o hidrogênio energizado, enquanto o laranja representa o hidrogênio denso e molecular. A imagem de infravermelho médio do Webb destaca manchas brilhantes de formação estelar, emissão rosa difusa de poeira quente e filamentos azuis de material empoeirado e suave. Este vídeo compara imagens da região de formação estelar NGC 604 tiradas na luz visível com o WFPC-2, Wide Field and Planetary Camera 2, do telescópio espacial Hubble, no infravermelho próximo com o NIRCam, Near Infrared Camera, do telescópio espacial James Webb, e no infravermelho médio com o MIRI, Mid-Infrared Instrument, do Webb. Este vídeo visita uma parte do complexo de nuvens Rho-Ophiuchi, a região de formação estelar mais próxima da Terra. A imagem foi tirada para comemorar o primeiro aniversário do início das operações científicas do telescópio espacial James Webb, da NASA. Jatos estourando de estrelas jovens cruzam a imagem, impactando o gás interestelar circundante e iluminando o hidrogênio molecular, mostrado em vermelho. Algumas estrelas exibem a sombra reveladora de um disco circunstelar, a criação de futuros sistemas planetários. Uma vez que todo o nosso sistema solar, abrangendo toda a história da vida como a conhecemos, teria aparecido algo assim se visto de longe. No fundo, uma caverna brilhante de poeira domina a imagem. Ela foi esculpida pela estrela S1, no centro da cavidade. A única estrela na imagem que é significativamente mais massiva do que o nosso Sol. O que é uma galáxia? Até a década de 1020, só conhecíamos a nossa galáxia, a Via Láctea. Mesmo com telescópios, mal conseguíamos ver no céu formas desfocadas em espiral e nos perguntamos o que exatamente eram nebulosas de poeira ou outras galáxias. Tem havido muita discussão sobre isso. Finalmente, graças ao trabalho de Henry Ettadt sobre a distância às estrelas, Edwin Hubble foi capaz de mostrar que a maior forma borrada em espiral encontrada no céu era, na verdade, uma galáxia totalmente diferente da nossa, a galáxia de Andrômeda. Fantástico! Estávamos começando a descobrir e entender a vastidão do espaço. Depois de Andrômeda, descobrimos que há bilhões de outras galáxias fora da Via Láctea.
As galáxias são concentrações de estrelas, gás, poeira e matéria escura que são mantidas juntas pela gravidade. Muitas são galáxias espirais, como a Via Láctea, mas há também galáxias elípticas irregulares. Até onde sabemos, todas as grandes galáxias têm um buraco negro supermassivo em seu centro. Também sabemos que as galáxias interagem umas com as outras e que ao longo de milhões de anos elas vêm criando novas e belas formas. Isso também acontecerá com Andrômeda e a Via Láctea. Nossa galáxia colidirá com sua vizinha mais próxima e, embora isso possa parecer violento para nós, as galáxias são tão grandes que a maioria das estrelas passará uma pela outra. E ainda bem. Algum dia a Via Láctea e Andrômeda se fundiram para criar uma nova galáxia elíptica gigante. Isso só acontecerá daqui a vários bilhões de anos, mas certamente será um grande espetáculo para os observadores de estrelas em um futuro distante.